Então, primeiro, agradecemos a oportunidade. Nós vamos passar esses em torno de 40 minutos juntos. Que bom, mais uma oportunidade. E eu estive falando no Evangelho de domingo, exatamente que eu ia colocar a oração rogativa, que eu gosto muito do Emmanuel. E eu vou fazer essa reflexão para que a gente comece com a oração rogativa do Emmanuel. Lógico que tem ela no YouTube, na voz do Chico Xavier, sai muito melhor. Mas vamos fazer o que a gente pode aqui. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos, Jesus, a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Então, eu tenho escutado bem essa oração nos últimos tempos. Acho muito forte, muito interessante, porque ela reforça a nossa questão relacionada à atenção. E como a fala de hoje, ela tem a ver exatamente com a questão do sorriso, com a questão da atenção, com a questão desse momento que nós precisamos ter relacionado à nossa paz interior, tanto que eu coloquei o nome servir, sorrir, aceitar. É interessante porque eu fui fazer essa fala no comentário do Evangelho, que era exatamente no domingo, lá no Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina,
Eu comento o evangelho lá geralmente todos os domingos, a partir das 5h30, por enquanto agora na pandemia. E quando voltar tudo ao normal, acredito que é a partir das 6h30. E lá, quando eu estava fazendo o comentário do evangelho, que a mão esquerda não olha o que a direita, né, faz, e essa questão da espécie de resignação, me veio o tema, diante dos comentários, esse tema, né, que a Cássia achou interessante, que é servir, sorrir e aceitar. Por que servir, né? Eu coloquei sorrir e aceitar. Porque primeiro tem que ter uma humildade muito grande, e ela é interna, não é para mostrar para ninguém, no sentido de que nós percebamos a nossa ignorância, que, como diz o Dalai Lama, ignorância tem 2 tipos básicos. Eu sempre gosto de repetir isso para que isso fique muito firme na minha mente, para que eu evite paradigmas, preconceitos que podem anular as minhas atitudes. Então ele fala que tem a ignorância, que tem a ver com que a pessoa não sabe e não quer saber, mas diz que os maiores problemas do mundo vêm do segundo tipo de ignorância, que é aquele que a pessoa entende errado a natureza das coisas e fica repetindo como certo. E aí causa muitos problemas. E como diz o Machado de Assis lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai às vezes enganando as pessoas e fazendo da vida uma coxa de retalho, uma calça que vai, cria um furo, a gente começa a criar uma invenção para aquilo, querer aparentar para as pessoas e começa a enganar as pessoas. E cria um senso de ignorância. E às vezes, como diziam alguns pensadores, né, uma mentira repetida mil vezes, a gente repetindo para os outros, uma hora a gente começa a acreditar, né, que ela se torne verdade. E aí é o que o Machado diz no Brás Cubas, que o pior da mentira, da ilusão de Maia, como diziam os indianos, é quando a gente começa a acreditar nela. E que o conceito que a gente faz errado sobre as coisas, a gente começa a repetir para os outros como fosse certo. E aí já não está mais enganando ninguém. A gente já está completamente preso em Maia, em ilusão, né? Então esse é um ponto muito relevante, porque nós precisamos inicialmente acabar com os preconceitos. Temos que pensar bem essa questão do materialismo histórico. Qual é o nosso papel? O livre-arbítrio, né? Até que ponto, né? Até que ponto a escolha, não é? Porque muitas coisas estão predeterminadas. A gente tem que ter a humildade de enxergar isso, né? Por exemplo, estarmos num mundo de provas e expiações. Por exemplo, nascermos, nos desenvolvermos, né? Fazermos essa passagem, né? Progredirmos, como diz lá no Túmulo do Kardec, que é um trecho do Goethe, né? Nascer, crescer, né? Desenvolver-se, morrer, partir, progredir sempre. Então é importante, estou sempre dizendo com as nossas palavras aqui, para que fique cada vez mais fácil para as pessoas. Mas eu gosto de citar às vezes as fontes, mas para que eu faça uma saudação sincera a essas pessoas que conseguem provocar o diamante dos preconceitos, da falta de humildade que por vezes tem dentro de mim, para que eu possa vencer a ignorância. Eu primeiro tenho que compreender que ela existe dentro de mim. Então a primeira coisa é entender qual é o meu papel, quais são os limites do livre-arbítrio. E o meu papel, eu não sou o criador, eu sou o criado, não é? E lógico que como criado eu tenho opostos. E eu sou criado e tenho um criador. Tenho um poder superior a mim mesmo. Existe Deus, como diz nos mandamentos. E eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque estamos no mesmo barco também. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu não sou o criador, e isso não tem nada a ver com humildade, eu preciso ter a humildade para querer vencer os meus paradigmas e deixar de ser, ou melhorar, né, a minha posição enquanto diamante bruto, como diz o Emmanuel, né? Então eu vou, com humildade, eu consigo tentar evitar e abrir a mente para o fim dos paradigmas e dos preconceitos. Quando eu abro essa mente, eu tenho uma percepção lógica, o Espiritismo aí fala de fé raciocinada, para que eu comece
a entender qual é o meu papel. E qual é o meu papel? Meu papel é servir. Por quê? Porque tem um Criador, tem um Deus que é infinitamente justo, infinitamente bom e fez tudo infinitamente belo. Então, a partir do momento que eu compreendo isso, vencendo os paradigmas, vencendo o materialismo muito forte dentro de mim, das questões imediatas, acreditar só no que eu vejo, no que eu toco, só no que os meus 5 sentidos podem perceber, e às vezes eu começo a achar que eu sou o próprio Deus, que eu estou sendo o Senhor de toda a história, e na verdade eu não sou. Eu tenho que ter essa humildade para entender que eu estou aí para servir. Como diz aí na literatura dos Passos dos Anônimos, tem mais de 400 irmandades de anônimos, e todas tomam como base os escritos de Bill e Bob. E lá, no primeiro momento, tem a humildade de assumir a impotência frente a determinada coisa. No segundo passo, acreditar na existência de um poder superior. E um terceiro passo é entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Então, esse tipo de coisa que acontece é que deixa a gente no lugar da gente, entender que o meu lugar, por exemplo, é esse, de servir, de ser criado e de não ser o criador do universo. Que o meu livre-arbítrio vai me levar para o reto caminho se eu tiver a reta compreensão, como diz o octópolo, né, o caminho do Buda. Né, que tem o reto pensar para ter o reto agir. E como é que eu vou ter o reto pensar se eu estou com a ignorância em que eu não sei de algo e não quero saber, ou se eu sei errada a natureza das coisas e fico repetindo como fosse certo? Então, para que essa conversa inicial, colocando de alguma forma os pingos nos is, para que eu me coloque no meu lugar, humildemente ocupe o meu lugar e faça o meu papel. Como disse um dia Chico perguntando coisas ao Emmanuel, e aí ele começou a responder, e aí o Chico pega e diz: bom, então eu acho que eu sou um verme, né? Aí o Emmanuel olha para ele e diz: poucos podem se dizer iguais a um verme, que foi criado com uma imagem não tão agradável, para desenvolver o seu papel, servindo também com coisas putrefatas, né? Coisas não tão agradáveis, na escuridão, e ele cumpre o papel dele perfeitamente, não reclama, e quando chega na hora de seguir, ele segue o seu caminho. Ou seja, ele é um bom filho, ele é uma boa criação. Por quê? Porque ela está aí para colaborar com a criatividade do Criador, e não para ser o próprio Criador, porque não poderia. Então, há limites nesse livre-arbítrio. Eu primeiro tenho que pensar e compreender racionalmente qual é o meu papel, e aí eu tenho uma vida religiosa. E eu vou entender que é servir a Deus o meu maior papel. Dizem na filosofia alguns que Deus tem um nome interno, né? Que cada encarnação é como se fosse um colar de conchas, né? Cada encarnação, você pensa uma concha ou pensa uma pérola, é cada encarnação. E tem uma linha que junta todas as pérolas. Essa linha é a nossa vida como um todo. E por essa linha nós temos um nome. Esse é o nosso nome interno, esse é o nosso papel, é o papel para o qual nós fomos criados. E Deus nos conhece pelo nosso nome interno. Ele é que é importante entender, para que a gente saiba realmente qual é o nosso papel, por que estamos aqui, por que nascemos. E em verdade, eu tenho compreendido que nascemos para servir. Então, primeira coisa, vencer a ignorância do materialismo exagerado, entender que isso aqui é, como dizem os hindus, né, um sonho na cabeça do Criador, que nós, como somos criados, temos opostos. É interessante isso, né? E dentro desse contexto em que nós vamos encontrando nosso papel, nosso lugar, a nossa atividade, ela começa a ser buscar o nosso nome interno, o nome pelo qual Deus nos conhece. Mas o nome quer dizer o nosso papel. E nós entendermos como é que nós vamos servir da melhor maneira possível. A partir do momento que a gente começa a servir, é relevante porque a gente começa a sorrir. Por isso que é servir
depois sorri. Sorri por quê? Porque nós passamos a ter uma vida cada vez mais religiosa. Não sei se vocês concordam, mas como aqui a fé raciocinada, é bom que a gente pense junto. E quem não concorda ou discorda pode ir colocando aqui nas mensagens, que eu estou acompanhando aqui, falando e acompanhando as mensagens. É importante, porque quando a gente começa a falar de sorrir, né, depois que a gente entendeu que está aqui para servir, e servir cumprindo o nosso papel, nós nos amando, nos acolhendo, e amando, curando nossas feridas, acolhendo nossas feridas, nós vamos deixando de ferir, porque quem está ferido fere, então nós vamos nos curando, e aí vamos começar a amar, porque nos amamos. Obrigado, já tem uma concorda aí. Então, a partir do momento que nós encontramos nosso papel como servir, passamos a sorrir. Então, vence a ignorância, quebra os paradigmas, vai sendo esse diamante lapidado, vai recebendo as lapidações. Por vezes nós não queremos, só a dor vai nos ajudar, por isso que os espíritos falam que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Mas a partir do momento que a gente vai sendo lapidado, vai ficando cada vez mais bonito. Por quê? Porque a gente brilha, e o nosso brilho é o nosso sorriso. E o nosso sorriso, ele está muito dentro dessa questão da aceitação, da compreensão do nosso papel frente ao Criador, do nosso papel de buscarmos identificar quais são as nossas funções servindo ao Criador e à criação, dentro da criação, como parte da criação, como elemento do Criador. Depois, sorrindo porque passamos a ter uma vida religiosa. Como dizia o Larisse Marasaia, o Yukteswar, o Badaji, que foram os mestres que precederam, né? São predecessores do Paramahansa Yogananda. Vocês vão ver que eu gosto de conversar as religiões como isso que o Espiritismo é. Ele é esse leque, né? Ele não é xenófobo, ele puxa todas as religiões. E ele dizia, né, que era importante que se vivesse uma vida religiosa. E isso tem marcado muito a minha vida nesse sentido nos últimos tempos. Viver uma vida religiosa é cumprir 3 papéis a cada momento. Primeiro, dedicar, né, metade do tempo para as questões espirituais. A outra metade do tempo para as atividades domésticas, de sobrevivência e o estudo, o descanso, né? E aí vem fazendo isso todo dia, quer dizer, estar perto de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas a todo momento. Na hora que você cumpre os seus afazeres domésticos, você está amando ao próximo, está cuidando da sua família, cuidando das suas coisas. E está se amando, se religando e amando a Deus sobre todas as coisas. A partir desse momento, aí vem os outros 3 questões. As outras 3 questões, que as primeiras eram como aproveitar, como é que você leva o seu tempo, deve levar diariamente. Assim, metade para as questões espirituais e a outra metade dividir entre os afazeres domésticos, o cuidado, o zelo, o autoconhecimento, o estudo, o trabalho. Fazendo isso, como é que eles discutem que deve ser uma vida religiosa? Diz aí, tomando 3 tipos de posição em frente a qualquer coisa, para ser inabalável por fatores externos. Por quê? Porque a nossa rigidez tem que ser espiritual, interna. Entender que externamente tudo que acontece é só para nos ensinar. E aí ele fala que viver uma vida religiosa tem a ver com abrir mão dos desejos. Lá muitas pessoas têm me perguntado isso, então eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão das minhas perspectivas, eu vou abrir mão das minhas possibilidades. E na verdade eles vão dizer que não, que abrir mão do desejo quer dizer o quê? Você tem seus projetos, tem tudo, mas aquilo não te vincula no sentido de que você aceita a vontade de Deus antes da sua. Já que você está aqui, lembra do primeiro passo? Servir. Para servir a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, servir ao Criador na criação, como parte da criação e parte do Criador. Não é? O oceano está lá, você é uma gota. Então você, juntando, vai ser oceano. Mas você é o conjunto. Então, a partir do momento que entende isso, quer dizer, você tem seus projetos e seus sonhos. Eu tenho meus projetos, minhas perspectivas, mas com desapego, sem desejo.
Como diz o Sirihan, né? Quando vem o vento, quer dizer, vem o prazer, sentir o prazer. Quando o prazer passar, deixar passar e não sair correndo atrás dele. Né? E quando vem o sol, sentir um pouco o calor do sol. Assim são as estações, as oscilações da vida, a mudança constante. Né? Como diz o Camões também, né? A questão da mudança constante. Então, a partir do momento que a gente entende que a vida, nosso papel é esse, servir, amar a Deus sobre todas as coisas, servir, procurar o nosso nome interno, nós passamos a sorrir porque começamos a ter uma vida religiosa dedicando uma parte dela para a metade dela diariamente para as questões espirituais e a outra metade para os nossos afazeres e cuidados materiais. Depois, termos desapego, termos os projetos, mas que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Segunda coisa, entregarmos o que quer que esteja nas nossas mãos. Se não nos foi pedido, então a gente devolve, a gente entrega. Ou seja, nós só somos cuidadores das coisas que Deus nos coloca e elas foram colocadas para nos ajudar no nosso progresso evolutivo. A partir do momento que nós abandonamos os desejos nesse sentido, né? Não nos apegamos, projetamos, mas que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Se algo não acontecer como nós queremos, se pedirem algo que está conosco, a gente devolve porque nada nos pertence. Como diz a música católica, tudo é do Pai. E aí vem a terceira coisa, não nos abalarmos frente às adversidades. Então veja como é interessante ter uma vida religiosa. Então, a partir desse momento, a gente vai conseguindo sorrir. Lógico que nós vamos sorrir. Por quê? Porque aprendemos qual era o nosso papel na natureza, aprendemos a servir, porque, na verdade, esse é o nosso maior papel, a questão do verbo. Segundo, começamos a sorrir e nos tornamos diamantes cada vez mais valorosos e mais brilhantes. Por quê? Porque aceitamos a vontade de Deus acima da nossa. Como terminou aqui a oração que a gente falou do Emmanuel. E aí a gente começa a abrir mão dos desejos, deixa o apego, procura entregar o que está nas nossas mãos se nos for pedido e não nos abalamos frente a nada de externo que nos aconteça. Por quê? Porque nós vamos sempre compreender que é a vontade de Deus acima da nossa. Qual é a consequência disso? Se eu junto a vencer a ignorância, quebrar paradigmas, lapidar o diamante para servir, eu só vou ver que meu papel é servir. Eu somo isso com sorrir. Por quê? Porque eu vou ter uma vida religiosa em que eu vou abrir mão dos desejos, do apego, né, consequente, abrir mão do que estiver na minha mão, ou seja, o que me pedirem eu entrego, não lutar por nada material, sempre aprender a me reposicionar junto à matéria com relação ou como eixo às coisas do espírito e não me desesperar frente às adversidades. Aí qual vai ser o terceiro ponto? Eu vou me tornar uma pessoa religiosa, porque eu vou aprender a aceitar as coisas. Que tipo de pessoa vai sair depois dessa prática que tem que ser a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada 24 horas? Ou só por hoje, como alguns dizem. Como é que vai sair daí? Vai ser uma pessoa religiosa, que está religando-se constantemente consigo e com o Criador. Alguém que vai ser feliz, vai enxergar a felicidade no agora. Vai ter alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Vai ter alguém que acolhe as próprias feridas. E ferida acolhida é ferida que se transforma, porque quando a gente acolhe uma ferida, a gente cuida. Então a gente não detesta, a gente não pisa nela como fosse uma serpente para pisar na cabeça. Ao invés de primeiro matar, pisar na cabeça, a gente tenta arranjar um jeito de não incomodar a serpente ou de afastar a serpente. Não começamos pelo caminho do pisar, de maltratar ou matar. Isso é uma vida religiosa. É o ahimsa que os jainistas e que o Gandhi, por exemplo, utilizou a nível de pacifismo. Então são coisas interessantes para nós. Então olha aí, veja que nas nossas conclusões na fé raciocinada, cada pessoa que está aqui agora, que está acompanhando o raciocínio, muitas pessoas foram entrando depois, vão poder
entender por que o título é Servir, Sorrir e Amar. E aí é que eu fico feliz com vocês. Eu tive também a oportunidade, já estamos indo para as conclusões, já que, pelo que eu entendi, encerra às 8, né? E a gente já são falta já 10 para as 8. Eu gostei muito de uma história que me marcou e que eu indico para vocês lerem, que é um dos livros mais fortes, mais reconhecidos da cultura hindu, e eles são reencarnacionistas, né, que é o Ramayana. Dentre as várias histórias que tem no Ramayana, uma das coisas que me marcou mais foi a história do próprio Rama com seus 3 irmãos, que seriam a reencarnação do deus Vishnu. E é interessante porque eles também têm uma trindade, né? Então lá tem Brahma, que é o criador. São os 3 aspectos de Deus, né? É Brahma, o criador, Vishnu, Narayana, que é o mantenedor, e Shiva, que seria esse que é o que transforma, por exemplo, como quando vem a morte, né? Então aí veja os 3 aspectos: Brahma, Vishnu e Shiva, criador, mantenedor e o que é o transformador das coisas. É tão bonito, né? Porque você começa a ver que Narayana vem, quando o mundo está muito baldeado, vem uma encarnação de um espírito mais avançado. E nesse caso veio Narayana, veio Vishnu no Ramayana. E ele entra e ele vem exatamente porque ele também tinha que aceitar certas coisas. Ele tinha aberto certas portas em um momento que ele agiu. Abriu um karma, né? Abriu uma porta. Abriu e ele teve que vir fechar. E aí acontecem coisas com ele. Ele nasce na família real, era o melhor filho, o filho mais velho. Todos o amavam. E aí o pai da Zárata entende que já está velho, todo mundo ama o Rama e que já vai ser ele mesmo que vai substituí-lo quando ele morrer. Por que ele vai esperar para morrer? Ele chama o conselho e todo mundo realmente acha ótimo que o Rama assuma logo. O pai quer se aposentar do reinado. Então pronto, o Rama está bem, a família está bem, está tudo ótimo. Um reino próspero, os irmãos se dão bem, o pai gosta do filho, o povo gosta do filho e o filho vai ser o rei. Tudo bem, ele chama o filho que não tinha nenhum desejo, ele aceitava a vontade do pai dele. Chama o filho e diz: filho, amanhã eu já fiz aqui a reunião e amanhã você vai ser o rei. Então Rama diz: tudo bem. Como se não tivesse chamado, para Rama também estava bem, porque ele aceitava a vontade do Criador, ele aceitava o que eles chamam do Dharma, a lei que mantém as estrelas no céu e o oceano sem invadir o continente, né? Nossa vida chovendo e o ciclo da natureza funcionando. Aí, pasmem, no outro dia ele ia ser rei, aconteceu um cisma lá, porque alguém, uma das mulheres do rei, o rei tinha 3 rainhas, né? E os filhos eram das 3, e uma achou que quando Rama fosse rei ia expulsá-la. Ele ia expulsá-la, ia persegui-la, ia expulsar o filho dela, e o rei devia 2 pedidos a ela, e era a palavra de rei, e ela chamou o rei e disse: olha, eu quero que você cumpra a sua palavra. Ele disse: o que é que você quer? Cumpra. Ele disse: eu quero que você não nomeie mais Rama rei amanhã. Ele disse: mas eu não posso. Então você vai descumprir sua palavra. Aí ele disse: então se é isso, peça outra coisa. Não, não quero. Eu quero que Rama não seja mais o rei. Quero que seja meu filho. Aí ele contrário disse outra coisa: para evitar conflitos aqui, eu quero que o Rama seja desterrado sem nada para a floresta por 14 anos. Aí o pai fica para morrer, mas diz que tem que fazer, que era a palavra dele. Quando você lê o livro, você depois vai entender que todas as pontas se fecham. Parece os livros espíritas, né? Todas as pontas se fecham. A questão do karma, da roda se fechando, né? Lá é o Dharma, o karma e o Sansara, a roda de reencarnações. E aí, pasmem, né? Que foi, eu achei mais interessante, que hoje só dá tempo de falar isso. Quando o Rama, que todo mundo, você imagina você, hoje está aqui um príncipe da família, tudo bem, acontece uma coisa que é para você virar o rei e amanhã você está sem ser rei, desterrado sem nada por 14 anos. Quando o pai dele chamou, disse: meu filho, aconteceu isso, e já na presença dessa outra rainha, ela foi contar para ele. Ele não demonstrou
nem raiva, nem angústia, nem decepção, nem medo. Ele olhou para ela serenamente e ela foi contar, né, que tinha usado os 2 pedidos e que ele não ia ser rei. Ele olhou para ela e disse assim: mamãe, bastava a senhora ter me pedido que eu não iria assumir. Não precisava a senhora gastar seus pedidos. Aí o pai dele disse: meu filho, diga que eu estou louco, se revolte contra mim. Ele disse: nunca, para que eu cresça eu vou destruir a imagem do meu pai, que eu amo e respeito. Se então não, eu vou para o exílio. E quando você lê a história, você pode até assistir, tem filmes e tal, mas assim, é impressionante, principalmente no livro, como é forte, né? Tem até uma versão em prosa, né? Porque aquilo é inverso, o Mahabharata e o Ramayana, mas o Ramayana, sabe, realmente Rama é uma coisa fora de série, é um grande exemplo para nós, um símbolo. Não é que a questão de dizer que existe, não existe, existiu, não existiu, mas quantas vezes nós poderemos dizer isso? Quando algo acontece que para todo mundo parece ruim, a gente vai lá e aceita. É como outra historinha que me contaram, que eu também não esqueço, gosto muito de guardar no meu coração, principalmente para tratar com ela nos momentos que eu acho difíceis. E quais são os momentos difíceis? Quando eu não sorrio, esse é o meu termômetro. E quando é? Porque eu não estou querendo servir, Deus mandou uma atividade para mim que talvez não seja agradável, e eu não estou querendo. Né? Então eu não estou aceitando, ó, eu não sorrio, porque eu não estou querendo servir, eu não estou querendo o fardo que Deus me colocou. E aí tem uma história que é assim, né? Diz que o menino pobre sonhava em ter um cavalo. E aí ele pediu ao pai, né, o cavalo, para isso não tinha condição. E todo mundo sabia, ele cuidava bem dos cavalos, e um dia ele fez um favor a um senhor rico, e o fazendeiro deu para ele de presente um cavalo bom, e todo mundo naquela comunidade disse: poxa, que sorte, um menino pobre desse ganhou um cavalo, e um cavalo bom, um cavalo caro. Aí eles disseram: poxa, ótimo, sorte. Aí um dia o menino andando para cima e para baixo do cavalo, anos com o cavalo, ele já, rapaz, um dia ele levou uma queda e quebrou a perna. Aí todo mundo, vixe, que azar, o menino quebrou a perna. Aí o cavalo, se ele não tivesse o cavalo, não tinha quebrado a perna. Aí o azar dele ter um cavalo. Aí todo mundo dizia que era sorte, depois foi azar. Passou o tempo, teve a guerra. E esse menino com a perna quebrada. Todos foram, os jovens da idade dele foram para a guerra. A maioria dos que foram morreu. E outros ficaram deficientes. E o menino, quando eles voltaram, estava bom. Aí todo mundo disse: olha que sorte, ele quebrou a perna, não foi para a guerra, tá bom. Por quê? Porque tinha um cavalo. E assim é a vida, ela vai oscilando, porque é de provas e expiações, para que nós melhoremos. Se nós soubermos isso, né, que existe um Deus, e nós soubermos o nosso papel, quisermos encontrar o nosso nome interno, como eu falei no começo, o fio que prende as pérolas que representam cada encarnação, nós vamos sorrir, porque vamos ter uma vida religiosa, que eu falei há pouco. E tendo essa vida religiosa, nós vamos sempre dizer: seja feita a vontade de Deus e não a minha. Isso é aceitar, né? Então, lembremos da história do cavalo, lembremos da história de Rama, lembremos do nosso papel. Pessoas aqui que estão conosco aí, tem até a Maria Soares lá de São Paulo, minha irmã, olha aí, outras pessoas entrando, que legal. E que a gente possa participar da nossa vida e aceitar as coisas. Por isso que eu acho que temos realmente que ter uma vida religiosa. Vida religiosa não é essa coisa só de estar aparentando religiosidade ou aparentando seguir determinada religião. Lembre, vida religiosa é abandonar os desejos, ou seja, o apego, ter os projetos, mas que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Entregarmos o que tiver nas nossas mãos, sabendo que existe um Deus e que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio. E
consequentemente não nos abalarmos frente às adversidades, como a história do Rama e do cavalo. No Rama, depois você vai descobrir que foi a melhor coisa que aconteceu ele ter ido para o exílio. Só aí que ele descobriu o nome interno dele, quem realmente ele era, como está dizendo aqui o colega Joffrek, né? Que nada acontece por acaso. Por isso, eu acho muito relevante que a gente se anime. Eu acho que é um grande termômetro para nós o sorriso. Nós precisamos sorrir muito. Olhar para a vida com esse sorriso que não é ficar procurando besteira para achar graça. É sorrirmos para a beleza da vida. Sorrirmos por gratidão. Temos aqueles momentos em que, por vezes, nós choramos de alegria. A alegria da gratidão. Quando virmos as coisas, como diz, quando tem um quadro branco, né, um quadro, aí alguém vai lá e com um pincel e faz um pontinho negro. Aí a gente pergunta, o que você está vendo? Aí a pessoa diz, eu estou vendo um ponto negro. Diz, mas rapaz, mas um quadro todo grande e branco e você só fala que viu o ponto negro? Será que nós não estamos fazendo isso? A gente está vendo na dor a vida inteira como se ela fosse ruim, esquecendo que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Esquecendo que Deus está acima de tudo, o Criador, e que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo. Que Ele só quer o melhor para nós. Como disse o Sirihan, que por vezes vão pegar o prazer, ele vem, mas ele também vai. E quando ele for, não vamos segurar, deixa ele passar. E vamos sentir um pouco o calor do céu, do sol. Então a vida é essa. Aceitarmos. Então por isso que a fala de hoje era exatamente servir, sorrir e aceitar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, de São Francisco, de Bezerra de Menezes, de Rama, Hanuman, Ramayana, Brahma, Vishnu, Shiva, qualquer que seja, a sua crença esteja conosco. Foi uma das coisas mais lindas que eu li no Bhagavad Gita, quando Krishna diz, quando as pessoas oram por outros, com outros nomes, eu não me importo, porque eu sei que eles a mim se referem. Então, independentemente do nome, como é que está dentro de nós, Deus, na sabedoria infinita que Ele tem, sabe que para um de nós nos direcionarmos, é para Ele que nós estamos mandando as nossas melhores energias e nossas melhores preces e pedidos, né? Então, realmente que nós possamos servir, sorrir e amar, aceitando, porque amamos a Deus sobre todas as coisas e passemos a nos observar com atenção para curarmos as nossas feridas. Tem um colega aqui, ele está falando, por isso o ponto negro diante do retângulo branco. Interessante, né? Que eu falo dos símbolos, só para a gente deixar mais esse ponto. O Joffrek aqui. Os hindus, eles colocam o coco. É interessante, né, simbolizar o coco, porque, por exemplo, Shiva, o símbolo é tipo, você pega uma esfera e corta no meio, é um lado, para mostrar que tem dualidades, né? Porque o Criador seria uma esfera, porque uma esfera, o ponto dela, tudo é equânime, é equilibrado, e ela não tem aresta. É um círculo, principalmente uma esfera, é o símbolo de Deus. Simbolicamente, eles colocam, né, o obelisco, por exemplo, né, que seria o símbolo de Shiva, que é esse, que precisa ter uma transformação. Por isso que a gente tem opostos, que eles chamam lingot. E quando eles falam, né, como símbolo que a gente deve olhar muito, eles falam do coco. Que ele diz, o coco, ele é duro, ele é pesado, a casca dele é entraventa. Assim somos nós. Mas a gente tira a casca, aí vem a parte mais dura. Mas quando você quebra a casca dura, aí vem a parte gostosa. A água é gostosa, a carninha do coco é gostosa,
entendeu? E é um círculo, né? Então, lembremos aí do coco que tem tanto aqui no Ceará, para a gente lembrar de como é a nossa casca e o que é que tem dentro de nós. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro seremos anjos. Por quê? Porque nossa natureza é boa, é de anjo. Muita paz, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.